Tudo bem, pessoal? Douglas de Oliveira por aqui. Hoje a gente vai falar sobre como fazer um processo da maneira correta de limpeza e higienização desse forro de teto. Aqui nós estamos com uma caminhoneta S10. Esse forro ele é bem clarinho, porém ele está bem manchado, ele tem bastante manchas escuras. Então o que a gente vai precisar? Aqui a gente pegou uma fita para fazer o meio a meio para mostrar para vocês o resultado. Então a gente vai utilizar alguns produtos específicos, que seria um APC, ele é um multiuso automotivo, então a gente pode usar tanto no forro do teto, como também nos plásticos, carpete, os bancos também. Então ele é um produto que ele é multiuso, então vai poder estar acessando aí bastante áreas do carro com o mesmo produto. Também, se você não é profissional, quer fazer em casa mesmo, existe esse mesmo produto em embalagem, assim para poder o cliente final usar também. Então a gente vai usar aqui o Sintra Pro da Vonix, ele é um produto para uso profissional, e também existe o Sintra Fast, que ele já vem pronto uso. Então ele vem com um gatilho, um borrifador pronto uso. Também você pode ter até no seu carro. Ele é um produto que, além de fazer a função da limpeza, ele é um produto bactericida. Então ele vai ajudar a eliminar bactérias do seu carro também, deixar ele totalmente limpo e com a função da higienização também. A gente também vai fazer o uso aqui de um pincel. Então esse pincel a gente vai poder acessar áreas, detalhes assim, ou alguns detalhes que com a mão a gente não consegue chegar, então as cerdas do pincel vai poder limpar. A gente vai usar uma microfibra, de preferência uma microfibra cor clara, que você vai poder ver então o que você está realizando, está tirando as sujidades com ela. Então você vai poder também ter um balde para poder fazer esse enxágue dela para ir limpando, para não voltar com a sujeira, porque senão tu vai transferir a sujidade dela para áreas que estão limpas. Vamos utilizar também aqui um borrifador de compressão prévia. Se você não tem um desse, vai poder usar também um borrifador básico que a gente encontra em mercados. Então qual que é o processo? Então a gente vai evitar de encharcar a ponto de molhar demais e esse peso da água poder assim ceder o teto. Então esse teto assim ele é muito perigoso de, ao encharcar ele poder estar descendo, dobrando. Então aí você perderia o teto e acabaria gerando danos para você ou para o cliente final. Então qual que é a maneira correta? Então a gente vai pulverizar uma névoa fina. Esse produto ele vai agir sobre a fibra do tecido, sobre a sujidade, vai desprender do tecido e depois com a microfibra a gente vai estar removendo. Então a gente não vai fazer o uso aqui de extratora, porque a extratora ela puxa, com a sucção ela vai fazer força. Também não vamos fazer o uso de tornador devido à ação dele, então a gente vai fazer uma limpeza básica sem agredir o tecido. Também não vamos fazer o uso de escovas, porque a escova ela pode desfiar o tecido e dar aquele aspecto feio. Então a gente vai fazer o uso apenas da microfibra. Por que a microfibra ela é importante? Então ela tem um alto poder de absorção. Então ela vai poder absorver o líquido junto com as sujidades. Então é bem interessante você ter uma microfibra. Pode ser uma microfibra básica também. No primeiro passo a gente vai pegar aqui o produto. Eu estou com esse Sintra Pro na proporção de 1:10. Então a gente vai borrifar sobre a peça, a área ser limpa, vai deixar agir e depois a gente vai vir com a microfibra. Então o processo é assim. Então após você fazer então borrifar o produto, você vai deixar agir por alguns minutos. Você pode pegar a microfibra, borrifar nela e depois você faz aquele movimento jogo da velha. Então a gente vai fazer o que? A gente pode apoiar na parte de cima da mão assim e a gente vem fazendo esse movimento jogo da velha. Pode até mesmo repetir. Então lembrando que o forro é uma parte bem sensível, então a gente não pode encharcar ele nem fazer muita pressão, muita força. Então apenas encostando nele a gente faz os movimentos.
Aí no vídeo talvez não vai mostrar muito, mas ela vem bastante sujeira. Então se você tiver a microfibra clara, vai poder notar então a sujidade que vem saindo do forro do teto. A gente nota bastante sujidades, né? Então essa área aqui que a gente vai acessar com o pincel. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir com o borrifador, vai umedecer toda a área. Depois a gente vem com o pincel fazendo o detalhamento. Então a gente observa até o desprendimento da sujeira, deixa agir, se necessário repete a operação, depois sim a gente vai vir fazendo os detalhes, com calma, sem botar muita pressão. Então a gente vem limpando os detalhes. Pincel também é interessante para essa parte aqui do quebra-sol, as partes aqui das lâmpadas, coluna. Então o que a gente faz? A gente sempre borrifa sobre a área, umedece a peça. Com o pincel a gente vem fazendo o trabalho até o desprendimento total das sujidades. Detalhezinhos. Começa a ver que a sujidade ela vai desprendendo, então tu deixa agir o tempo necessário e depois sim, você vai vir com a flanela e vai vir removendo toda a sujidade. Aqui até mesmo é possível, né, desprender para poder então estar acessando os detalhes assim. Também como a gente vem fazendo o teto, chega na coluna, da mesma maneira, a gente vai borrifar o produto, vai deixar ele fazer a ação dele. Pode aguardar alguns minutos. Já vem com o pincel fazendo o detalhamento. E observando então o desprendimento das sujidades. Nessas partes plásticas também pode ser usado uma escova macia para fazer os detalhes. E por fim, de novo, microfibra. Sempre lembrando de pegar a microfibra e ir enxaguando ela para poder reutilizar ela novamente. Tudo bem, pessoal? A gente realizou aqui o meio a meio, vai aguardar a secagem então para ver o resultado. Então por que é indicado aqui a questão da limpeza do teto? Então o carro, a parte do interior é a parte que a gente realmente usa. Então é a parte que deve estar higienizada para proteger a nossa saúde e das pessoas que convivem conosco. Então a gente começa a limpeza de cima para baixo, porque essa névoa, esses produtos eles vão descer, então o ideal é começar de cima para baixo. Não adianta a gente fazer a parte de baixo e depois acabar molhando em cima e acaba então sujando novamente a parte de baixo. Então quais as dicas que a gente sempre fala aqui? Então começar de cima para baixo. Também, conforme o forro do teto ele é uma parte sensível, não encharcar, não molhar demais. Também não forçar com escova para não acabar assim estragando essa textura do teto, acabar arrepiando esse material, né? Então isso a gente tem que tomar esse cuidado. Também usar a microfibra de maneira correta, fazer uma esfregação de forma leve para não arrepiar aqui o material, não danificar, não encharcar demais. Depois de tudo pronto, lavar a microfibra e passar ela enxaguada para remover o resíduo do produto e não deixar produto na peça. Também lembrando, esse produto ele vai escorrer nos vidros, se deixar vai manchar. Então deve ser limpo depois os vidros, porque senão acaba manchando as partes onde acaba respingando o produto. Então fazer essa limpeza. Então tomar algumas precauções, como então não esfregar demais,
não forçar, não também esfregar com escova, não encharcar, porque o teto ele pode estragar. Então aqui a gente fez um meio a meio, limpou esse lado, o outro lado não, a gente pode ver lá no canto que está bem mais escuro. Aqui a gente está aguardando a secagem e vamos ver o meio a meio. Claro que a secagem a gente só vai ver o resultado final depois da secagem. Em alguns casos a gente repete o processo até a limpeza ficar completa. A olho nu a gente consegue ver bastante diferença. Talvez na câmera não mostre tanto. Aqui a gente tem o lado sujo e ali nós temos o lado limpo.